Saudações a todos, espero que vocês estejam bem. Bom, mais um vídeo de comentários gerais e incorporação de dúvidas, conteúdo referente à aula 11. Lembrando que esse vídeo aqui não é propriamente uma aula, ele é só um conjunto, né, de comentários gerais. E tanto que eu até peço não dê like, vamos comentar no Google Classroom. Eu estou usando o YouTube só porque é uma ferramenta bem compatível a todos. E que esse PDF ele é um resumo bem resumido no qual vale a pena dar uma lida nas referências que são apresentadas, em especial hoje, porque a referência principal do que eu estou extraindo, exemplos, algumas definições, comentários e tudo mais, até trechos, frases inteiras, é dessa apostila maravilhosa que eu encontrei do professor Tabanix, sobre falar de conceitos de teoria de erros. Esse material é muito bom, gente, é muito bom, é uma delícia ler o material. Tá de parabéns o professor Tabanix. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em uma oportunidade. Cara fantástico, tão quanto a apostila dele. Então, se um dia essa voz chegar a ele, meus parabéns pelo trabalho. Muito bom, muito legal essa sua apostila. Bom, ainda como material complementar, a gente segue empregando a apostila do professor Brito. Muito boa também, a maior parte do nosso conteúdo que da apostila do professor Brito, excelente material. Apostila do Departamento de Física, elaborada pelo professor Marinoni, recomendo também a leitura para todos. E o livro do Vuolo, do qual até o Tabanix faz uma citação no material dele. Bom, vale lembrar, né, que essas três primeiras referências elas estão à disposição para download na internet gratuitamente, elas são distribuídas livremente. Bom, antes da gente começar o assunto principal, eu acho muito oportuno a gente fazer uma discussão em relação ao uso de ponto e vírgula, uma vez que a gente vai falar de algarismo significativo. Bom, o emprego de números não inteiros, eles exigem uma notação adequada, né? A matemática, né, exige uma notação adequada para que se faça compreensível, né? Uma vez que vamos dizer assim, uma ciência que não está diretamente atrelada ao mundo, como é a física, ou seja, é fruto do desenvolvimento humano e algo fantástico. Propósito. Então, essa formalização, ela se dá no caso específico para a gente do ponto decimal. Então, no início do século XVII, essa notação de número decimais começou a convergir, né? Vamos lembrar aqui na história da humanidade, né? As coisas foram sendo desenvolvidas, vamos dizer assim, isoladamente, né? Cada civilização e tudo mais, e depois que a gente começou a ter mais uma globalização até chegar nesse mundo globalizado que a gente tem hoje. Então, claro que cada povo isolado, cada estudo, ele vai sendo reservado vamos dizer, ele vai sendo reservado àquele local de desenvolvimento e depois difundido e então padronizado. E em relação a isso, na Alemanha, o Leibniz, ele sugeriu que era muito oportuno fazer uso do ponto para representar a operação de multiplicação e a vírgula para expressar números decimais. Esse é o padrão que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, 0,1, né, representando um décimo, por exemplo.
Todavia, a gente tem uma forte influência dos Estados Unidos, né, da língua inglesa, da cultura inglesa, e a maioria dos dispositivos, né, em especial calculadora, tal, vai fazer uma referência utilizando o ponto como esse elemento para definir o ponto decimal, né? Então, no Reino Unido e Estados Unidos, foi adotado esse símbolo que é um X, né? No LaTeX e no inglês times, né? Para operação de multiplicação, e o ponto para expressar números decimais. E no caso, o que a gente tem é a vírgula para fazer a representação de múltiplos da milhar. Então aqui a gente já começa uma primeira confusão que possa ser estabelecida. Por quê? Porque parte das coisas que a gente tem só como calculadoras, tal, ele vai ter o ponto lá, mas a forma correta pela normatização do Brasil é que a gente utilize a vírgula. Então aqui embaixo eu tenho um exemplo, né? Então aqui, pelo padrão americano, né? Toda vez que você coloca uma vírgula, a gente já está assumindo que deve ter 3 zeros, né? 1 vírgula seria 1000, tá? E aqui o ponto marcando o ponto decimal. Enquanto no Brasil o que a gente faz é usar a vírgula para marcar esse ponto. Bom, o padrão, a norma, é que eu adote a convenção brasileira, tá? Todavia, o computador que eu uso para trabalhar é o meu computador pessoal. Essa é a ferramenta que eu tenho para pesquisa, para tudo mais. E eu trabalho na área computacional. Então, por trabalhar na área computacional e para manter uma compatibilidade de programas, porque eu tive problemas no passado, né? Porque quando eu comecei a usar Linux para desenvolver pesquisa, as traduções ainda estavam engatinhando, as distribuições de Linux ainda não estavam num estado tão polido como estão hoje. E eu lembro que por algumas vezes eu escrevi programa e instalei o Linux em português, e essa confusão de ponto e vírgula acabou me sendo um problema, tá? Então, toda vez que eu colocava 1,0 alguma coisa, o computador entendia 1000 e tudo mais, e por isso eu na minha prática, né, normalmente as minhas publicações são em revistas estrangeiras de idioma inglês, então eu acabo usando o ponto, né, no lugar da vírgula, quase sempre. Então, desde já, eu aproveito esse momento para fazer esse esclarecimento, e caso eu tenha algum deslize na elaboração dos materiais e tudo mais, dá uma consultada, me pergunta, tudo mais, tal, porque é a questão do hábito, né? Às vezes passa, não é justificado, mas às vezes passa. Então, e assim eu já aproveito também para ilustrar essa questão do ponto e vírgula, que era curiosidade de alguns manifestaram, e em especial porque ele é extremamente importante na ideia de representar o que a gente chama de algarismo significativo. Então, a medida do valor de uma grandeza experimental, ela vai envolver o uso de um instrumento, e assim ela exige precisão e exatidão para uma apresentação correta. Aqui a gente já começa a pensar na questão bom, eu vou deixar o nosso papo aqui evoluir, mas a gente já vai ver que você pode ter um instrumento que está mal graduado, e isso vai gerar um erro para você. E ainda com bom instrumento, né, um instrumento bem graduado, ainda você pode ter uma incerteza na sua medida, uma ignorância associada à sua medida. Tá? Então, vamos lá. Uma das formas de representar aqui é, por exemplo, esse valor aqui, um valor conhecido, né? Mas eu vou tratar o caso de maneira geral. Vamos supor que alguém fez uma medida
E aí o que eu tenho é que essa medida gerou para mim que G é igual a 9,8 mais ou menos 0,4 metros por segundo ao quadrado. 0,4 indica a incerteza que eu tenho associado a essa medida. Pode ser uma incerteza gerada do meu processo de medida, eu posso ter uma incerteza no processo de medida, mas pode ser um erro associado também. Por isso que vocês vão ver que muita gente vai tratar a questão de propagação de erro, propagação de incerteza, e por isso que eu iniciei essa discussão aqui, e não nos conteúdos introdutórios. Eu não queria trazer esse problema lá no começo para vocês. Agora a gente acredito que já tem maturidade para ir discutindo em relação ao assunto. 9,8 ele indica a medida obtida. Muita gente vai falar G, 9,8. Pô, você não está falando da aceleração gravitacional, que deveria ser 9,81? Por que eu não apresento 9,81 mais ou menos 0,4? Bom, a resposta é simples. Perceba que se eu tenho uma incerteza nessa medida, significa que até essa casa decimal é onde eu posso confiar em relação ao experimento que eu realizei. Então, se essa aqui é a casa que eu posso confiar, as casas que estão à direita não são casas que eu posso confiar, porque eu já começo a ter uma incerteza aqui, né? Esse valor com mais e menos, né? Seria 10,2 ou 9,4, né? Então, eu estou dizendo que a minha medida ela está entre o intervalo de 9,4 e 10,2. Isso, né? E isso que vai estar relacionando a incerteza que eu tenho associado. Então, em medidas físicas, é normal. Por isso que eu estou passando para vocês a atividade que vocês vão lá e mede o período de oscilação do pêndulo, mede uma bolinha caindo, o tempo de uma bolinha caindo, e em algumas montagens experimentais, até com a ideia de que vai ser gerado uma grande incerteza, exatamente para começar a trabalhar essa questão de que toda vez que você vai trabalhar num laboratório, você vai ter essa incerteza associada e tudo mais, essas dispersões, essas diferenças, vamos dizer assim. Ok? E vale lembrar também que nas medidas físicas, né, experimentais e tudo mais, é muito comum o uso da notação científica. Então, a notação científica, normalmente a gente apresenta o valor com apenas um dígito antes da vírgula, complementando com os algarismos necessários, truncando e fazendo arredondamentos em alguma casa decimal, e multiplicando tudo pela potência de 10 adequada. Então, aqui um exemplo, por exemplo, se eu tenho que o comprimento de um fio tem essa medida, né? O que eu posso fazer é representar ela pela notação científica, 1,43 vezes 10 a sétima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. De milímetro. Ok? Então, o emprego de dois algarismos após a vírgula com o último arredondamento para cima, aqui foi estabelecido. E a gente usou uma regra para arredondar. Aqui, ó, deixa eu pegar um retângulo. Perceba que esse número 6 aqui, ele faz com que o valor da casa anterior, né, ele esteja mais próximo de 3 do que de 2. E por isso que a gente apresentou como 1,43. Então, a regra geral que se usa,
a maioria das pessoas vão estar usando aí e tudo mais, perceba que não é uma lei, é uma regra geral. É que se você tiver um valor aqui maior ou igual a 5, você arredonda para cima, que foi o caso que a gente fez, 1,43. Se aqui, no lugar desse 6 aqui, por exemplo, fosse um 3, aí arredondaríamos para baixo. Tá? Vamos supor que isso aqui é um 4, aqui no lugar do 6 é um 4, mas aqui é um 9, então a hora que eu vou arredondar e tudo mais... Aqui, claro, você já está nessa incerteza aqui, eu particularmente arredondaria para cima, tá? Porque está no igual a 5, né? Esse 4,49 aqui, né? 4,9, para mim seria praticamente 5, né? E aí 5 arredondaria para cima, ok? Todavia, note que quando você realiza esse arredondamento, você tem perda de informação. Porque aqui você está tendo a informação, ou seja, você perde uma parte da informação, né? Você perde essa parte da informação por conta do seu truncamento. Então, aquela pergunta que as pessoas já me fizeram várias vezes. Opa, deixa eu dar uma pausa para o cachorro sossegar. Ok, coisas do home office. Vamos lá. Muitos já me perguntaram, mas que casa decimal eu faço o meu truncamento, né? Onde eu paro, até onde eu apresento? Essa foi uma pergunta muito recorrente, eu acho que todo mundo que me procurou, em especial para tratar a atividade 2, todos me perguntaram onde que eu faço o meu truncamento. Bom, o meu truncamento ele vai ser feito tendo em vista aonde está a minha incerteza. Ou seja, se a minha incerteza está na primeira casa decimal, não tem por que eu apresentar a segunda casa decimal, porque eu já não tenho certeza. Incerteza é a falta de certeza. Eu não tenho certeza do valor que está apresentado na primeira casa decimal. Então, por consequência, eu não vou ter certeza também na segunda. Então, eu trunco em relação ao meu algarismo significativo. Então, a gente pode definir o nosso algarismo significativo como sendo o número de algarismos que significam, né, para compor o valor da grandeza, excluindo eventuais zeros à esquerda. Vamos lembrar que o zero à direita, eles são significativos, ok? Então, não posso, se deu zero ali, eu não posso apresentar, por exemplo, a minha incerteza com duas casas decimal e o meu valor com uma casa decimal. Vai ter sempre, o valor medido e incerteza vão sempre caminhar com o mesmo número de casas decimais, tá? A fim de apresentar o resultado de maneira consistente. A escolha de quantos significativos serão usados dependerão da grandeza do processo de medida e do instrumento utilizado. Claro, vai ter instrumento que você vai estar usando a metade da menor divisão, vai ter instrumento que você vai fazer uma propagação dessa incerteza, uma propagação desse erro, e então avaliar, né, com a metade da menor divisão. Então, se você fez um conjunto de experimentos e a sua propagação do erro é menor do que a metade da menor divisão, a gente, na prática, assume sempre a metade da menor divisão, como para apresentar a incerteza. Por outro lado, se a gente faz uma propagação, estudo do erro, né, um estudo da incerteza, e esse valor é maior, a gente acaba assumindo esse outro valor, porque a gente entende que a gente erra mais do que simplesmente aquela metade metade da menor divisão do instrumento de medida que a gente está empregando. Então, o número de algarismos significativos de uma grandeza é determinado pela sua incerteza. Aqui tem um exemplo que é muito bom para ilustrar.
Notem aqui que na prática do laboratório isso seria algo que a gente ia se deparar muitas vezes e tudo mais. Mas paciência, vamos seguir. Então, suponha que você deseja medir, e esse exemplo foi tirado lá da apostila do professor Tabanix. Vamos supor que você quer medir o tamanho de um besouro, conforme está apresentado aqui. Então, a gente vai fazer essa medida com uma régua. Eu vou tentar dar zoom aqui para a gente conseguir visualizar bem aqui. Acho que esse é o máximo que eu consigo sem perder nenhum trecho da tela. Ok, então a gente está medindo o besouro. Então vamos pelas alternativas, né? Uma vez decidido que o que caracteriza o tamanho, mais uma pausa por cachorro. Ok, agradeço a compreensão de todos. Home office não é fácil. Vamos lá. Então, vamos ver. Uma vez decidido que o que caracteriza o tamanho do besouro, qual das alternativas abaixo melhor caracteriza a medida do tamanho do besouro? Vamos lá. Então, no fundo, tudo isso se resume em qual que deve ser o tamanho do besouro? Entre 0 e 1 centímetro. Deixa eu pegar o quadrado aqui. Não, né? Um pouquinho mais. Entre 1 e 2 centímetros, aí não, né? Porque nós temos graduações que nos permitem ser mais precisos na nossa medida. Essa é uma medida muito grosseira. Entre 1,5 e 1,6 tá nesse intervalo, mas se a gente olhar em detalhes, percebe que, nossa, tá bem no meio, né? Então a gente está acreditando que isso aqui está em torno de 1,55. Então me parece ser bastante razoável escolher a alternativa D, porque isso aqui está dentro do que a gente consegue enxergar aqui nesse pequeno intervalo, né? Aqui. Todavia, notem que a opção E já é demais. A gente não tem essa precisão tão, vamos dizer assim, de décimo do milímetro. Essa precisão aqui a gente não tem. Então, assumir ela seria um erro. Então, a opção correta seria a D. Percebam aqui, né, acho que fica claro a natureza da nossa incerteza. Tá? Então, a opção correta seria a D. E o algarismo significativo mais à direita de um número deve ser sempre o duvidoso. Ou seja, o que eu tenho dúvida é o meu algarismo significativo. Então, não é possível precisar a medida, ou seja, eu não sei se ela vale 1,54, 1,55 ou 1,56. Aqui me parece, então, ser um tanto quanto razoável. E perceba que eu estou falando razoável, não correto, mas é um tanto quanto razoável apresentar aqui como 1,55 mais ou menos 0,01. Apesar que eu, particularmente, prefiro apresentar esse resultado como mais ou menos a metade da menor divisão, porque aqui eu sei que eu estou certamente dentro do intervalo. Tá? Mas 0,01 aqui captura um pouco melhor a ideia da incerteza.
Depois tem um outro exemplo aqui, que é basicamente a mesma coisa. Então, vamos seguir para a expressão da incerteza. Quantos algarismos significativos utilizar? Ou seja, como devemos expressar a incerteza de uma medida? O livro do Vuolo segue uma convenção que a gente chama de regra do significativo. Então, se os dois primeiros significativos da incerteza for menor que 3, usaremos dois significativos. Gente, são regrinhas, tá? São convenções que o pessoal acabou verificando que funcionam bem na prática e por isso a gente assume assim. Discussões mais profundas e tudo mais, eu vou deixar para nossas aulas síncronas, que são aulas de dúvidas. Pois, caso o primeiro dígito significativo da incerteza for maior ou igual a 3, podemos expressar um ou dois significativos para a incerteza. Na prática, qualquer que seja o caso, sempre é possível utilizar dois significativos para expressar a incerteza. Todavia, quando a incerteza for resultado de uma estimativa ou apenas indicativa, tal como a metade da menor divisão do instrumento, é sugerido apresentar apenas um dígito significativo, porque não faz sentido, né, você apresentar a incerteza por dois algarismos se, vamos dizer assim, que se a sua certeza, vamos dizer assim, né, ele está nesse número. Você não tem certeza no próximo algarismo. Então, você apresenta com um significativo só. Ou seja, a medida lá, blá, 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 mais ou menos 0,5 milímetros. Tá? Seguindo, como expressar a minha grandeza, então? Porque agora eu já tenho um conjunto de regrinhas que me faz entender como eu posso expressar a minha incerteza. Mas como que eu expresso a grandeza? Agora, a grandeza vai depender da forma que eu estou expressando a minha incerteza. Então, as convenções. Usar a mesma potência de 10, tanto para o valor da grandeza como para a incerteza. Utilizar a regra do significativo da incerteza. O número de dígitos depois da vírgula na incerteza tem que ser o mesmo na medida. E a notação científica pode ser utilizada para tornar mais legível. Então, vamos acompanhar alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, medida com dois significativos, todavia, incerteza, né, com duas casas decimais e incerteza com 1, 2, 3, 4 casas decimais. Normalmente a gente vai, tipo, se isso aqui é incerteza, né, a gente só consegue precisar até aqui o 5, né? Depois a gente não consegue precisar mais. Então a gente faz a regra de arredondamento e expressa com duas casas decimais, conforme está apresentado aqui à direita. Ok? Aqui nesse caso, ó, lembra que era maior que 3. Vamos pegar esse caso aqui, ó, que o algarismo é menor que 1. Então, a gente está aqui, ó, 124,5. Mas a minha incerteza é 11. Então, eu faço a regra do arredondamento aqui, né? E então, eu tenho 125 mais ou menos 11. Aqui, por exemplo, na terceira linha, ó, isso aqui é difícil de se ler, né? Aquele negócio que você coloca no computador, dá espaço para vir contando em 3, né? Você coloca 3 aqui, 1, 2, 3, conta de novo e tudo mais. Isso aqui é pouco legível, né? Então, o que a gente faz? Usa a notação científica. Apresenta a medida, mais ou menos a incerteza, vezes, e aí coloca aqui, né, a notação científica para medida mais incerteza entre parênteses, tá?
Aqui é a mesma coisa, né? 2,6. A gente faz a regra do arredondamento aqui e apresenta com um único significativo. Bom, acho que esses exemplos já servem para ilustrar. Quando trabalhamos com várias medidas que são obtidas repetitivamente, a gente pode expressar esses valores usando a estatística para consolidar as informações obtidas. Então, aqui poderia ser um caso então de medida que você está usando um determinado instrumento, mas você pode fazer essa medida várias vezes, né? Então, como que você vai determinar a incerteza nesse caso? Medir várias vezes e calcular a média. Então, é aquela coisa que eu falo, ó, façam 10 medidas, quando eu faço a proposta de prática experimental, façam 10 medidas, façam 12 medidas, os exemplos quase sempre tem um número suficiente, né, para ter uma boa estatística. A variabilidade de cada medida é dada pelo desvio padrão, que a gente viu há tempos, né? A variabilidade da média, caso sejam obtidas várias médias, será dada pelo desvio padrão da média. Então aqui eu aproveito para, ao finalizar esse conteúdo, para apresentar algumas definições que a gente já viu há algum tempo, né? Então, média de uma amostra, né? Aqui eu estou trocando as letras, né? Para ficar claro que a gente pode usar outras letras aqui, né? Então, a minha média vai ser 1 sobre o número de medida do somatório das medidas realizadas. Desvio padrão de uma amostra, né? A gente usou uma tabela para ilustrar essa brincadeira, calculou x menos a média em valores absolutos, depois elevou ao quadrado em alguns casos, tudo mais, então segue a mesma continha. E aqui, talvez esse possa ser uma novidade, é o desvio padrão da média com n valores, que também está expressado aqui na equação 3. E essas expressões, nos próximos conteúdos, a gente vai ver as aplicações, a gente vai resolver alguns exemplos para ilustrar o uso. Então, eu encerro por aqui, espero que tenha ficado claro. Eu tentei falar de uma maneira mais pausada e tentar ser o mais criterioso para não me deixar passar nada. Mas, ainda assim, eu fico à disposição para os casos de dúvida e até a próxima.